Boa noite a todos. O pessoal está cada vez mais animado, né? Inicialmente falamos boa noite, pessoal, boa noite, agora já está boa noite. Muito bom. Sejam todos bem-vindos e é uma alegria novamente ter essa oportunidade de compartilhar com vocês esses minutinhos preciosos, onde a gente amplia a nossa visão, o nosso conhecimento a respeito de assuntos que a doutrina espírita nos ajuda a ver de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla. E a gente sempre aprende, né? A gente aqui sempre escutando as respostas, refletindo sobre as perguntas, a gente está sempre aprendendo. Então, eu agradeço muito e é sempre uma oportunidade maravilhosa estar com vocês, dividindo esse espaço maravilhoso dessa casa espírita que nos recebe e também essa oportunidade do tempo, que é uma dádiva divina. Vamos passar inicialmente para o Tiago, responder a primeira pergunta, depois o Sérgio e aí, consequentemente. Vamos lá, Tiago. Pessoal, boa noite. Alegria para a gente. Uma alegria para a gente voltar, estar aqui. É um prazer. Sem mais delongas, né? Vamos embora. Por que precisamos do mundo físico para evoluir? A evolução espiritual não pode se dar somente no plano espiritual? Não. A evolução espiritual não pode se dar somente no mundo espiritual. Agora vamos explicar o porquê. Da mesma maneira que alguém, quando vai fazer uma faculdade, ela tem a sua carga horária que é teórica e ela tem a sua carga horária que é prática, a evolução é a mesma coisa. O aprendizado e a bagagem, onde você tem uma maior lucidez daquilo que você deve fazer ou não, a gente aprende no mundo espiritual. É como se fosse a carga teórica. Na hora que você tem que demonstrar aquilo que você se propôs, né, aquilo que você já aprendeu e aquilo que você se propôs a fazer, aí lá não tem jeito. É lógico que o objetivo vai ser a gente se depurar para continuar a nossa existência lá, porque o mundo verdadeiro é no mundo espiritual. Mas a prática e o exercício dessa prática só se dá aqui no mundo corpóreo. É por isso que a gente precisa de reencarnar. O mundo encarnado, né, ele é como se fosse um condensador de experiências. Ele agiliza o processo evolutivo. Ele facilita, ele faz com que o processo evolutivo se dê de uma forma mais rápida. Porque no mundo espiritual, é como se você vivesse apenas no mundo psíquico, né? Quem já experimentou uma depressão profunda mesmo, já deve ter percebido que quando se chafurda num quarto escuro, é como se o tempo não passasse. A pessoa fica ali, remoendo dias, noites, e é como se o tempo não parasse. Porque ela só vive naquele mundo mental que ela está vivendo. O mundo espiritual, ele é um mundo psíquico vivido por excelência. Então lá, a percepção do que se passa conosco, ela é diferenciada. Ela é diferenciada. Um camarada, um espírito que está passando por um processo depressivo, para ele sair desse processo depressivo no mundo espiritual, é muito complicado, é muito difícil. Ele não dá conta, é como se ele não fosse para frente, não andasse. O André Luiz, se não me engano, é o livro Os Mensageiros, se não me engano, mas tem um capítulo que chama assim, olha, Os que Dormem. Se você digitar no Google André Luiz, Os que Dormem, vai te dar o capítulo desse livro que eu agora estou achando que é Os Mensageiros. Nesse capítulo, o André Luiz vai visitar alguns espíritos que estão dormindo, como se fosse dormindo, né, parado, numa espécie de catalepsia, 500, 600, 700 anos. O espírito fica naquela. Ele não consegue sair daquilo ali. Na hora que o André Luiz chega perto dele para escutar aquele espírito, o que se passa no campo mental dele, ele fica revivendo, ele fica numa monoideia, geralmente de um crime que ele cometeu, de algo que ele fez, então ele fica revivendo um sentimento de culpa, que ele não consegue sair daquilo. Então, se esse espírito tivesse que evoluir apenas no mundo espiritual, para ele sair desse estado de sentimento de culpa, nossa, difícil demais. Ele não daria conta. Quando você coloca esse espírito de novo na carne, o mundo material, ele nos traz exigências que o mundo espiritual não traz. Aqui você tem que comer, aqui você precisa de dormir aí, né? Vai depender de cada organismo, mas pelo menos 8 horas por dia. Aqui você precisa de trabalhar para receber, para ter o seu alimento no final do mês. Então, ou seja, o mundo material nos coloca
exigências, aí já é uma questão totalmente fisiológica, que é quando você vai estudar, por exemplo, o ciclo dos hormônios no corpo, e é por isso que a gente precisa do corpo. Quando você vai estudar o ciclo dos hormônios no corpo, você percebe que, por exemplo, 6 horas da manhã tem um pico de adrenalina, então o camarada, ele vai dar uma despertada de alguma forma. Por mais que ele queira ficar na cama dormindo, vai chegar uma hora, o organismo faz isso, dá um pico de adrenalina, ele tem que acordar. No mundo espiritual isso não acontece. Então é por isso que a evolução não pode estar apenas no mundo espiritual. Porque a vida psíquica ela é diferente da vida material. O mundo corpóreo nos traz exigências que vai fazer o camarada ter que levantar da cama. O camarada está numa depressão, ele está 2, 3 dias num quarto. 1 hora ele vai ter que sair dali para comer, não tem jeito. Porque o organismo pede que ele faça isso. Então essa exigência corporal faz com que a gente pelo menos tente pensar de uma outra forma. Opa, peraí, agora eu preciso de prover o meu corpo físico. Aí na hora que o camarada pensa nisso, ele já, opa, então eu tenho que ter um autocuidado. Na hora que ele pensa no autocuidado, opa, então eu tenho que cuidar não só do corpo, mas também do espírito. E assim vai. Então não tem como evoluir apenas no mundo espiritual, nós precisamos do corpo físico justamente por isso. Muito bem, meus queridos e queridas, também quero desejar uma boa noite a todos e a todas. Também aos amigos internautas, né? Visto que o nosso estudo aqui ele é filmado e gravado e é disponibilizado no nosso site, o que tem nos dado muita alegria devido à quantidade enorme, né, de milhares e milhares de pessoas que estão aí. Nós estamos aí daqui a pouco chegando a 60 mil aí visualizações aí das nossas palestras, dos nossos estudos, né? Então nosso estudo está indo além fronteiras e isso é muito bom para divulgar essa doutrina maravilhosa e consoladora. Muito bem, meus queridos, a pergunta que nos chega aqui hoje é a seguinte: existe alguma diferenciação importante entre cremação, sepultamento simples e um túmulo familiar? Interessante, né? Nós estamos agora no último domingo, agora foi o dia dos finados, né? Onde a grande maioria das pessoas, principalmente os católicos, né, ali vão visitar o túmulo dos entes queridos. Mas existe diferença? Não. A diferença que existe é o ato, né? Algumas pessoas optam pela cremação, outras optam por fazer um túmulo mais simples, né? E outras fazem aqueles mausoléus, né? Nós temos inclusive na Índia, né? Como é que chama? Me ajuda? Taj Mahal, né? Taj Mahal, um túmulo. Olha só, que coisa, né? Mas o que isso interfere para o espírito? Interfere alguma coisa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Ali é uma questão de convenção social. Aí às vezes as pessoas mais abastadas, né, fazem lá um túmulo enorme, colocam aquelas imagens, né, de Jesus, fazem imagens de santos e tudo mais. Mas o que está ali dentro? Apenas e única e exclusivamente a matéria. Porque o espírito já ali foi, né, auxiliado. Às vezes acontece de entidades ainda ficarem ali presos ao corpo físico, mas não por causa do túmulo, que é bonito ou feio, mas o apego ao corpo físico é outra coisa, né? O que nós temos que estudar aqui, meus queridos, e até quero aproveitar a oportunidade aqui de sugerir aqui, para que vocês possam assistir uma palestra que nós fizemos aqui agora, na última terça-feira, nesta casa, né? Está no site, já está disponibilizado no site, né? Que chama Velório, na hora do adeus. Nesta palestra nós dissertamos lá sobre uma série de situações, o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, o que acontece depois do enterro, o que acontece com o espírito, como que nós devemos nos comportar, enfim, todas essas questões a gente tenta ali explanar de uma forma bem didática, bem simples, para que as pessoas possam entender o que acontece nessa hora tão importante na nossa vida, que é a morte. Porque a morte faz parte da vida, como a vida faz parte da morte. As duas se entrelaçam, porque morre o corpo físico, mas renasce ali o espírito, ou seja, o espírito não morre, nós somos espíritos imortais, não é? E não é essa beleza do túmulo que vai ali fazer com que o espírito se sinta mais feliz ou menos infeliz, ou seja, mais ajudado ou menos ajudado. Imagina se fosse assim, não é? E os pobres, então, coitadinho deles, né? Não, esse não vai ser ajudado, não, né? Porque está num túmulo ruim, feio.
mas já nos ensina uma passagem do Evangelho, né? Que muitas pessoas, na verdade, são como túmulos caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Com relação à questão da cremação, só tem um detalhe que é importante nós aqui nos atentarmos. Emmanuel vem nos alertar para que possamos aqui, que devemos aqui aguardar pelo menos 72 horas antes da cremação do corpo, porque mesmo com o desligamento do perispírito do corpo físico, ainda existem muitos ecos de ligação entre o espírito e o corpo, né, entre a matéria. Então é necessário que aguarde para que o espírito não possa não sentir aquelas sensações, né? Claro que existem muitos espíritos evoluídos que ali imediatamente já não tem ligação nenhuma, mas no caso aqui, num rameirão comum como o nosso, aqui a gente ainda tem aí uma ligação muito forte, seja com o nosso corpo, seja com os nossos entes queridos, ou seja até com os nossos bens materiais. Isso a gente disserta nessa palestra que nós estamos sugerindo para vocês, né? Então assistam para que vocês possam estar inteirando mais do assunto, né? É isso. É interessante a pergunta que o Tiago respondeu, né, sobre a necessidade da reencarnação. E uma vez eu ouvi uma resposta de um espírito muito simples, sabe, que resume isso. E o espírito falou assim: você já subiu escada? Eu falei: claro, a gente sobe escada todo dia. E você sobe escada colocando os 2 pés de uma vez só no degrau de cima? Claro que não, né? A não ser que a gente subisse pulando, é muito mais difícil. A gente põe um pé, depois outro pé. Então o espírito falou mais ou menos assim: pois é, a evolução também é assim. A gente coloca um pé no degrau de cima no mundo espiritual, mas um pé ainda fica lá no degrau de baixo. Só na reencarnação que a gente consegue pegar o outro pé e pôr no degrau de cima. E quando a gente coloca os 2 pés no degrau de cima, não tem jeito de voltar mais, aí evoluiu mesmo. Mas enquanto tem só um pé em cima, você não foi testado, você não foi provado, não veio aqui, aí pode acontecer de você vir aqui e não conseguir e ficar só com um pé lá, esperando de novo outra oportunidade para pôr o pé lá. Então a evolução é assim: um pé lá, um pé aqui, um pé lá, um pé aqui, e a gente vai galgando essa escada da evolução. Eu achei muito interessante a resposta, simples, né, de uma análise assim que dá para a gente entender. Essa pergunta aqui é muito filosófica, muito interessante, e a gente já tinha pensado nela, que é a seguinte: olha só, a moral positiva humana varia muito, realmente, a moral varia muito. Se a gente for pensar a moral de 30 anos atrás e a de hoje, olha a diferença, né? A moral que nós fomos educados e a moral que nós educamos nossos filhos. Então a moral avança muito, devido ao inevitável avanço e amadurecimento da cultura, da ciência, que todos nós constantemente vamos adquirindo. Bom, vamos adquirindo em nossa visão de Deus e de todas as coisas. E as próprias leis naturais ou divinas, que são imutáveis, que já são perfeitas, sofrem também alterações pelo modo de serem interpretadas? É verdade? É possível? Então a resposta é não. As leis em si não sofrem, porque elas são imutáveis e são perfeitas. Logo, elas não mudam. Se elas mudassem, não haveria estabilidade no universo. O que garante a ordem e a estabilidade do universo é exatamente a ordem e a estabilidade das leis divinas que coordenam o universo, a vida e a moral. Agora, o que muda é a nossa compreensão das leis, que quanto mais evoluindo somos, mais a entendemos. Então, na verdade, o que chamamos de leis divinas não são as leis divinas ainda. É aquilo que a gente já consegue perceber da lei divina. Vou dar um exemplo na história da humanidade para vocês entenderem. A primeira interpretação nossa das leis divinas, morais,
foi Moisés que trouxe na primeira revelação, segundo a interpretação do próprio Kardec. Então é o decálogo, está lá, não matar, não roubar e os 10 mandamentos. Foi a primeira interpretação nossa. Jesus veio e numa segunda revelação ampliou a nossa interpretação da lei divina. Jesus trouxe a lei do amor, a lei divina como amor. Então olha só como é que ele não foi contra os 10 mandamentos, porém foi muito mais amplo do que os 10 mandamentos e resumiu, sintetizou os 10 mandamentos. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não age com violência, quem ama faz cumpre todos os 10 mandamentos e muito mais. O Espiritismo, ele vem novamente ampliando essa interpretação da lei divina, com a questão da responsabilidade, que se transforma em ação e reação, consequência dos atos, e vai ampliando cada vez mais. Então, a nossa compreensão da lei divina é cada vez maior. Quanto mais evoluímos, mais vamos entender a lei divina, ao ponto de um Jesus que tinha uma compreensão além da nossa compreensão da lei divina. Tanto que ele falava assim, eu e o Pai somos um. Porque ele compreendia a lei divina num nível que nós ainda não compreendemos. Então, o que é relativo não é a lei é absoluta. O que é relativo é a nossa compreensão da lei. Nós vamos cada vez compreendendo ela melhor, de forma mais ampla e de forma mais profunda. Qual é a diferença entre epilepsia e trava-espiritismo? A pessoa utilizou essa expressão, eu, para ser bem sincero, não conheço. Né? Trava-espiritismo, aí ela colocou entre parênteses desmaio. Então, quando a pessoa desmaia, a diferença de epilepsia e um desmaio, seja provocado, às vezes por um espírito ou não. Eu vou responder nessa ótica. A pessoa que fez a pergunta, se ela quiser refazer, tá, ou se depois quiser parar a gente ir para conversar, a gente tenta falar um pouquinho mais. Mas, basicamente, epilepsia é uma patologia, né? É uma patologia onde a pessoa apresenta convulsão. Né? Convulsão, então, é uma patologia de ordem neurológica. A pessoa vai ter ali um distúrbio na transmissão de neurônio, né, aí de sinapses. Então aí vai ter N causas, né, e vai dar, é como se fosse uma linguagem simples, é como se fosse uma arritmia das sinapses cerebrais. Então ela tem ali na hora que um neurotransmissor ou uma mensagem química elétrica, né, nesse caso mais elétrica, vai passar de um neurônio para o outro. Pode ser que, por exemplo, um trauma, um AVC, né, que morreu certa parte do cérebro, né, teve perca neuronal, então aquela mensagem que passaria por ali não passa direito. Aí a pessoa vai ter, lógico, sintomas. Então, no caso, epilepsia, ela vai ter esses sintomas. Então, a pessoa, né, creio que a maioria já deve ter visto alguma crise epilética, não uma crise convulsiva, onde a pessoa vai ter tremores, né, ela perde a consciência, no caso de uma convulsão geral, né, ou tônico-clônica, que se fala, a pessoa vai ter perda de consciência, então ela fica se debatendo, né, ela saliva, né, sai aquela baba. Então, a epilepsia é de ordem fisiológica, então é uma patologia. No caso aqui, o desmaio, que a pessoa talvez quis dizer trava-espiritismo, possa ser a questão de uma manifestação espiritual, de um espírito obsessor ou não, né, tentando dar uma manifestação numa pessoa e faz essa pessoa levar ela até o desmaio. Isso acontece? Acontece, como é óbvio. Hoje em dia, isso não acontece tanto mais por causa da educação mediúnica, né? A gente, por exemplo, em cada cidade tem N centros espíritas e cada centro espírita tem curso de educação mediúnica. Então, a pessoa, na hora que ela começa a manifestar alguns sintomas de mediunidade, ela entra num curso desses, então ela aprende a lidar com aquelas manifestações que ela está apresentando. Então ela já não chega nesse nível de deixar acontecer isso aqui mais, né, desmaios ou ataques. Antigamente isso existia bastante, o que estimulou muita gente a fingir.
né? Nós tínhamos dentro das casas espíritas, né, era uma recorrência de pessoas, às vezes a gente está aqui parado, de repente a pessoa cai. Bom, aí todo mundo junta, nossa senhora, é espírito, né? E todo mundo vai em cima e é espírito. Só que às vezes quando você ia, né, estudar aquela pessoa, você via que ela tinha um histórico, às vezes, de ataques histéricos, né? Então às vezes se confundia muito com histeria, e a pessoa somatizava, chegava lá na hora, ela caía e se debatia, que era para chamar atenção mesmo. É um mecanismo para chamar atenção, né? Lógico que se tiver algum psicanalista aí, vai puxar minha orelha. Chamar atenção no sentido de que ela está demonstrando, está somatizando, está aparecendo no corpo físico, é um grito, é um pedido de ajuda, né, de que ela tem que ir para uma sala de um psicólogo, de um psicanalista para conversar com ele. Então, hoje, a gente já não vê tanto mais disso aqui, né? Então, as pessoas, às vezes, que tinham essa personalidade histérica ou histriônica, né, que é o teatral, vamos fazer teatro. Então, hoje, justamente por causa dessa educação mediúnica que está sendo feita nas casas espíritas, a gente não vê tanto. Então, basicamente, quando uma pessoa desmaiava, ou era nesse sentido de uma manifestação histérica, somente dela, ou realmente podia ser um espírito que estava ali e induzia ela e deixava ela de uma ordem de perturbação mental tal, né, muito grande, que ela não conseguia, realmente era como se ela travasse e ela caía e desmaiava, né? Então poderia também ser uma influência espiritual ou não. Se isso acontecer dentro de uma casa espírita, melhor ainda, né? É o melhor local para acontecer, onde a gente vai ter pessoas gabaritadas para poder fazer o atendimento e para poder dar o encaminhamento àquela pessoa, para ela estudar um pouco mais sobre si mesma e ela passar a controlar para que isso não acontecesse mais, para que isso não aconteça mais. Pergunta que nos chega aqui. Boa noite. Gostaria de saber se existe espíritos demoníacos, ou como popularmente chamamos, né, dizem diabos. Bom, o diabo, né, o capeta, Satanás, demônio, não é verdade, meus queridos? Né? Aí coisa ruim, encardido e vai por aí afora, né? Não existe, né? Na verdade, demônio vem do grego daimon, né, que quer dizer gênio. Gênio bom e gênio ruim, né? Na verdade, Deus, meus queridos, jamais criaria espíritos, né, predestinados única e exclusivamente para o mal, espíritos maus. Não, você é mau o resto da eternidade, né? Na verdade, isso não, jamais, né? Nós todos fomos criados iguais, simples e ignorantes. Nós nos tornamos mal de acordo com o nosso egoísmo, né? Por nossa livre opção, por nossa escolha, né? Esses espíritos assim denominados, né, de coisa ruim, de capeta, de Satanás, e vai por aí afora, né? Essa situação toda, são uma série de adjetivos que são dados para essas, que foram criados nos milhares de anos aí, nos séculos e séculos, né? Principalmente. Na verdade, são espíritos que ainda estão na contramão dos ensinamentos do Cristo, né? Essa é a verdade. Mas que um dia serão bons. E aí tem uma pergunta que tem muito a ver aqui, né, com essa questão, para a gente dar continuidade na resposta. A pessoa pergunta assim: uma pessoa que tem sonhos ruins, que deixam indícios de que foram reais, como marcas ou cheiros, pode estar sendo obsediada por um espírito sem luz? Sim, esse é o capeta, é o demônio, é o Satanás, né, que na verdade nada mais é de que um espírito sem luz, de um espírito ali que precisa, na verdade, ali de muita atenção, de muito cuidado, de orientação, de muito amor, de muito carinho, né? Pode ser um processo obsessivo? Sim, pode ser, sim, né? Principalmente se guarda todas essas reminiscências, se ainda guarda às vezes as marcas que refletem no corpo físico ali quando a pessoa acorda, né? A pessoa dorme e é muito comum isso acontecer porque o espírito daquela pessoa, né, ele se desdobra, ou seja, ele sai do corpo físico. Ele se emancipa. Quando o corpo dorme, o cérebro relaxa ali, né, o corpo físico relaxa, há uma facilidade maior do espírito, então, ali sair daquele corpo, né? Ele continua ligado pelos laços perispirituais, ele só vai abandonar aquele corpo quando o corpo morrer, mas ele fica ligado. Mas ali, se a pessoa não se preparou para dormir, né, tem espíritos ali, inimigos dela, por exemplo, à espreita, esperando aquele momento, que é o momento de relaxamento daquela pessoa, é onde o espírito se aproxima, aquele espírito vingativo, muitas vezes. Onde ele vai, então, atacá-la muitas vezes. Atacar, quando eu falo atacar, é atacar mesmo. Atacar fisicamente, vamos chamar assim, para vocês entenderem melhor, né?
Entra às vezes em confronto mesmo, né? Briga mesmo. E aí vem essas figuras que que a pessoa vê, nossa, eu sonhei com o capeta. Na verdade, aquele espírito está com uma forma dele, naquele momento demoníaca mesmo. Uma forma ali, alguns até perdendo a forma humana, né? Às vezes formas monstruosas. E aí começa a entrar ali num combate, muitas vezes, né? O que fazer, né? Oração, culto no evangelho no lar, se necessário um tratamento espiritual, que essa casa, por exemplo, aqui oferece, né? E tantas outras casas espíritas sérias que tem, não é? Isso é muito comum acontecer. No meu caso, por exemplo, para citar um exemplo assim bem prático, né? Todos nós, meus queridos, nos desdobramos. Alguns vão ali, né? Por isso que é importante a gente aprender aqui a saber dormir, a se preparar para dormir. É um momento muito especial. Aprender a dormir aqui, saber dormir, mas como é que é? Né? Vai chegando lá e deita e dorme? Não. A oração, tem gente que chega tão cansado, ou então fica ali assistindo a televisão até tarde, a hora que vai deitar, faz um Pai Nosso mais ou menos só até na metade, né? Porque não dá conta nem de completar, e já cai para um lado roncando, né? Ali, aquela cena, pai, estou dormindo já, não é? Aquela situação. Não, é um momento muito importante para nós, é o momento de você relaxar, de você se ligar a Deus, né, a Jesus, aos seus amigos espirituais, ao seu espírito protetor, pedir para que você possa ser levado para bons lugares no plano espiritual, para que você possa ser útil, para que você possa estudar, ou qualquer coisa. Mas quando a gente não se prepara, aí as pessoas ficam vagando por aí, uns ficam ali perto do corpo com medo de sair, né? Você sai e depois morre, né? Não sabe o que está acontecendo, né? Direito, sente medo, a pessoa sai lá e vai, está vendo o corpo, o espírito vê o corpo deitado, se apavora muitas vezes. E às vezes os espíritos às vezes entram ali em combate, não é? Aquela pessoa. E tem aqueles que se preparam. Nós, por exemplo, a gente sai para trabalhar à noite, toda noite. A gente sai do corpo e vai para lugares aonde a gente vai ali resgatar muitos espíritos naquelas regiões terríveis, quando os amigos espirituais nos levam. Não raro, muito pelo contrário, quando eu acordo de manhã cedo, né, e eu me recordo sempre de todos os meus encontros no plano espiritual, né? Ali com os amigos trabalhadores, onde a gente está indo, e a gente vai em cada lugar horrível, terrível, né? E a gente vamos buscar, aonde? É aqui, vai naqueles lugares, e às vezes há o confronto, sim. Eu já acordei muitas vezes todo marcado, de unha mesmo, como se entrasse ali em confronto terrível, né? Mas nada que uma água fluidificada, uma prece não resolva, né? Então a gente tem que se preparar, meus queridos. Prepare-se para dormir, né? Faça o culto do Evangelho no lar, para que você possa não estar aqui mais tendo esses pesadelos, esses encontros com essas pessoas terríveis. Seria muita prepotência pensar e dizer que Deus está dentro de mim, e ao falar dele ou com ele, eu olhar para dentro e não para o alto? Já fui chamado de orgulhoso por pensar assim, mas eu não concordo. Bom, não é uma pergunta, né? É uma afirmação, mas interessante essa afirmação aí, porque nós tivemos um estudo domingo agora, nosso protetor espiritual Pedro, sobre revelações individuais. E foi um estudo muito interessante, porque ele vai falar das revelações que nós temos individualmente. Porque é muito comum falar das 3 revelações planetárias, né? Revelação de Moisés, revelação de Jesus e revelação espírita. Mas ele fala que cada um de nós tem as suas revelações. E ele começa falando que revelação é aquilo que a gente tem no nosso inconsciente, que a gente tem da parte nossa que nós não temos consciência, para o consciente, que é essa parte nossa que nós temos acesso, né? Razão, pensamento e tal. E aí ele fala o seguinte, que vem desde o nível físico, desde a revelação do nosso corpo, que ele chama revelação somática, porque o nosso corpo nos diz muita coisa e a gente não percebe, né? Desde uma pequena dor, né, um incômodo, a uma coceira, a não sei o quê, a uma dorzinha lá no fundo, uma dor de cabeça,
é o nosso corpo querendo nos falar alguma coisa, e a gente não sabe o que é. A revelação personímica, que é da nossa personalidade, traumas de infância, traumas no útero, que tem dentro da gente que a gente não traz a nível consciente. Os psicólogos e psiquiatras sabem bem disso. A personímica, que é a revelação de nossas vidas passadas, que também estão dentro de nós. A revelação mediúnica, que são espíritos que vêm e intuem para nós coisas que são importantes para a nossa vida, para a nossa missão. E a última, a revelação divina. Porque Deus, a lei de Deus está escrito na nossa consciência. Jesus afirmou: vós sois deuses. Então a gente pensa muito no Deus transcendente, que é aquele Deus que transcende o universo, que transcende tudo, mas esquece do Deus imanente, que é o Deus que está em tudo. Porque Deus também está em tudo, inclusive dentro de nós e na nossa consciência. Então nós podemos buscar esse Deus que existe em nós também. Então eu concordo com a afirmação que talvez seja muito mais fácil olhar para dentro de si do que olhar para alto, né? Como se Deus estivesse no alto, né? Aí vamos cair, olhar para baixo como o diabo estivesse lá embaixo, né? Nada disso. Deus está em todo local. Lembrei de uma passagem também, de um livro, que um sábio, né, desses sábios da roça, tinha um doutor que era crítico, cético, materialista, e esse era muito religioso, tinha uma religiosidade muito profunda. E o médico chegou todo se gabando da autoridade, falou: agora que eu pego esse caboclo. E perguntou para ele aonde que Deus estava, aonde que o seu Deus, me mostra o seu Deus, sei que é muito religioso, aonde que seu Deus está? Aí o caboclo assim, mastigando um capim, né, tipo nós aqui, olhou para ele assim: eu te respondo se você me responder aonde que ele não está. Aonde que Deus não está? Então Deus está em todos os lugares, basta que a gente o busque, o procure, e nós vamos encontrar, né? Boa noite. Eu sei que a vida é feita de acordo com nossas escolhas, mas o que dizer quando você tenta fazer o melhor e sua vida parece que nada melhora? Existe karma? Existe maldição? Bem, vamos por partes. Então, karma, palavra em sânscrita, hinduísmo, praticamente o hinduísmo que trouxe mais esse conhecimento, né, e essa palavra karma. Kardec, na doutrina espírita, ele não vai utilizar essa palavra em momento algum, tá? Na doutrina espírita, o Kardec não utiliza a palavra karma em momento algum. Karma, o karma dos hindus, né, há uma pequena diferença com a nossa lei de causa e efeito do espiritismo, né, porque o karma dos hindus vem nos trazer um conhecimento de que você está aqui para pagar, né, que você volta na carne para você também se depurar, né, é lógico que tem as semelhanças, mas tem as discordâncias, mas que eles falam que você apenas ainda está dentro do karma quando você tem que pagar alguma coisa, né? A diferença com a doutrina espírita é justamente essa, que a gente reencarna e a gente vem aqui para o mundo físico não é só para pagar alguma coisa, né? A lei de causa e efeito existe para as coisas ruins que a gente faz? Sim, mas também existe para as coisas boas. Então, quanto mais você fizer coisas boas, né, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, o conhecimento do espiritismo, ele se diferencia desse karma do hinduísmo justamente nisso. Então, nesse ponto, não existe karma, tanto que o Kardec não vai utilizar essa palavra, ele prefere utilizar, né, ação e reação, ele prefere utilizar causa e efeito, que vem trazer uma expressão melhor para aquilo que ele estava querendo expressar. Tá? Maldição. Existe maldição? Eu vou recomendar a pessoa que fez a pergunta e quem mais
quiser, né, saber sobre isso, chegar em casa, se tiver o Livro dos Espíritos, vai abrir na pergunta 551. Se não tiver o Livro dos Espíritos, Google o Livro dos Espíritos 551. A pergunta ela é clara e a resposta é seca. Pode um mau espírito, pode um mau homem, com a ajuda de um mau espírito, fazer mal para alguém? A resposta é seca. Não, Deus não o permitiria. Gente, maldição existe aqui, ó. Então, eu não gosto do Jomar. Não, mas tomara que o Jomar bate o carro ali na frente. Entende? Nós chamamos isso vulgarmente de uma maldição. Se tem um espírito comigo, que eu sou parceiro dele de várias existências, e se ele faz um acordo comigo, e ele fala assim, beleza, você quer que o Jomar bate o carro? Então beleza, esse espírito pode ir para perto do Jomar, e o Jomar está lá dirigindo, tranquilo, e esse espírito querer fazer com que ele bata o carro? Lógico que pode. Aí já é uma outra questão, isso não é maldição. A questão é se o Jomar vai estar influenciável a isso ou não. Então, se o Jomar tivesse totalmente susceptível a receber essa influência desse espírito, com certeza, e aqui entra a questão do Deus não permitiria, porque o Jomar também tem espíritos protetores, o Jomar também tem espíritos amigos que também caminham com ele e que com certeza irão conversar com aquele espírito naquela hora e não vai deixar ele chegar nesse intento que ele quis fazer. Então, da mesma maneira que nós temos espíritos que querem nos fazer mal, nós também temos uma porção de espírito que também quer o nosso bem. E na questão, né, essa luta, né, essa polarização maquiavélica, né, de bem e mal, a gente sabe que isso não existe, mas a gente ainda interpreta as coisas dessa forma. Mas se a gente fosse interpretar dessa forma, nessa luta, é lógico que o bem, ele sempre prevalece, porque uma pessoa que aprende a entrar em consonância com as leis de Deus, que é o que nós chamamos de bem, né, uma pessoa que já aprende a fazer isso, ela tem mais recursos. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vem falar para a gente que a natureza e o mundo é como se fosse um laboratório, que as coisas estão aí disponíveis, basta você pegar e manipular. Uma pessoa que já entrou em consonância com as leis divinas, ela já tem maiores recursos para poder manipular esse laboratório que está aí à nossa disposição. Então é lógico que a pessoa que está nessa condição, ela se sobressai, ela tem um poder maior sobre aquele que quer ainda prejudicar o outro, né? Tão somente por isso que o bem prevalece ao mal. Tão somente por isso. Então a maldição existe nesse sentido? Então lá eles são claros. Não, Deus não permitiria. Tá? E as perguntas para frente, mas as respostas também vão falar sobre isso aqui, né? O que fazer quando você tenta melhorar a sua vida e parece que nada melhora? É lógico que aqui, numa pergunta dessa aqui, não tem como a gente responder, porque o que você chama de melhorar? O que você chama de fazer? O que você está fazendo? E o que você chama de melhorar? Né? Então, é muito subjetivo isso aqui. A gente tem que ver e sentar o que a pessoa está fazendo. Às vezes, gente, aí a gente vai entrar para a parte psicológica, né, da autossabotagem. Às vezes as pessoas elas querem alguma coisa, mas ficou conhecido como síndrome de Jonas, né, a pessoa que se autossabota. Na hora que ela está prestes a conseguir alguma coisa, ela mesma faz algo porque ela chegar naquela posição traria uma responsabilidade maior para ela, que ela ainda não está querendo lidar com aquela responsabilidade. Então ela se auto-sabota para cortar, para não ter aquilo que conscientemente ela fala que queria, mas inconscientemente ela vai lá e consegue fazer isso com ela. Então é lógico que isso aqui tem que sentar, conversar com um psicólogo, né, saber realmente se você... Né, tem um livro que eu recomendo que chama assim, olha, você quer o que deseja? Né, olha que pergunta interessante. Você quer o que deseja? Ou seja, aquilo que passa na sua consciência é realmente o que passa no seu interior? Porque o que determina os nossos atos são as nossas emoções. É aquilo que vai dentro, não é o que está no nosso consciente. Nietzsche tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, olha, a consciência é uma garrafa no meio de um mar de afeto. A consciência é uma garrafinha envolta num mar de afeto. Então, ou seja, é lógico que os seus afetos é que determinam o que você vai fazer na vida, e não é apenas o que está no seu consciente. A sua parte consciente, aquilo que você fala que quer, isso aí é o mínimo de todo o seu psiquismo. Então é lógico que um trabalho de autoconhecimento vai te trazer essas respostas de saber para onde é que você está indo. E é lógico, a melhora aqui, gente, é a melhora do espírito. A melhora física, material, ela é totalmente secundária. O repórter certa vez chegou para o Chico, perguntou para ele, e aí Chico, tá bem? Tranquilo?
nunca estive tão bem em toda a minha vida. Meu corpo, meu amigo, angina, cego de um olho, dor tudo quanto é lado, não dou conta nem de andar direito mais, preciso de ajuda para almoçar, para tomar banho, então meu corpo está um caco, mas eu nunca estive tão bem em toda a minha vida. Então é lógico que isso é subjetivo, né? Se você está bem e em harmonia com as leis divinas, beleza, bola para frente, vamos embora. Ainda bem que o obsessor estava mandando para o Jomar, né? Não era para mim. Bom, a pergunta interessante aqui que a pessoa nos coloca, fala assim: boa noite, me sinto uma pessoa egoísta e arrogante. Tudo tem que ser do meu jeito. Na verdade, já identifiquei tudo quanto é defeito em mim, desde que comecei a frequentar esta casa. Como faço para me melhorar? Porque está muito difícil. Quando vejo, já estou fazendo tudo errado de novo. Obrigada. Bem-vindo ao grupo, querida. Né? Bom, ótimo, que bom. Está no lugar certinho, né? Na verdade, nós estamos aqui sim para melhorar, né? Mas todos nós temos defeitos, minha querida, né? Mas você que fez essa pergunta, veja você, que coisa maravilhosa, né? Você já deu um grande passo, um enorme passo no seu processo evolutivo. Você já reconheceu os seus defeitos. E isso é a coisa mais difícil que tem. O mais fácil vem depois. Não, não é não, é sim. O mais difícil é nós reconhecermos que estamos errados e que nós estamos defeitos. Porque na nossa mente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os outros estão errados e eu estou certo. Tudo que eu estou fazendo tem uma razão, eu tenho explicação, eu tenho ali sempre uma justificativa para tudo que eu estou fazendo. E seja com o meu marido, com minha esposa, com meus pais, com os meus filhos, com os meus chefes, com o meu subordinado, com a sociedade, todos eles estão errados e eu estou certo. A partir do momento que você reconhece os seus erros, não um grande, mas um enorme passo foi dado, né? Aí começa a segunda etapa, que é vencer essas iniquidades, né? Aí que nós vamos começar a vencer os nossos defeitos. E para isso nós temos que começar devagar. Eu gostaria de sugerir para você, minha amiga, e para todos nós aqui, um livro fantástico da nossa querida irmã Cidufo, Reforma Íntima Sem Martírio. Porque nós temos que mudar sim, mas é gradativo, é devagar, né? E aí eu gostaria de sugerir para você e para nós aqui todos, né? É claro que quando nós começamos aqui, como você coloca aqui, que a partir do momento que você chegou nessa casa, você começa então a identificar os seus defeitos, né? E você vê a necessidade, olha só, de melhorar. Foi o que o Tiago colocou aqui no início, né, numa questão anterior aqui, num processo evolutivo. Nós estamos aqui para ir, né, gradativamente, um passo de cada vez, vamos melhorar, sim, mas é devagar mesmo. Não queiramos sair daqui hoje, depois dessa reunião abençoada e maravilhosa, santos, impossível. Mas nós não vamos conseguir vencer tudo de uma vez, da noite para o dia. Então faça o seguinte, faça uma relação, já que você coloca aqui, que já tem aqui, identificou todos os seus defeitos, escreva todos numa lista, mas escreva assim, o primeiro, o mais fácil de vencer, e vai sucessivamente até chegar lá embaixo no mais difícil, né, o mais difícil. E comece um de cada vez, Vamos lá, vamos começar lá, se todo mundo, a pessoa fala, eu já respondo de bate-pronto, então vou começar por esse, eu não vou falar na mesma hora. E vai vencendo ali devagarinho. Quando você vencer aquele primeiro, quando você vê que vai te gerar ali, como Jesus nos disse, orai e vigiai, isso vai te deixar atenta. Você quer vencer esse defeito. Se o trânsito te irrita, se a pessoa que para o carro atrás de você ali no semáforo e buzina, o sinal acabou de abrir, a pessoa pá, buzina. Se isso te irrita, aí que você não arranca mesmo, né? Agora fica, passa por cima, passa por baixo, né? Ali aquele estresse, né? A pessoa te corta, aí você vai, agora eu vou cortar também, né? Não leva o desaforo para casa. Então começa com esses pequenos defeitos que nós temos, essas pequenas irritações, que vai gerar num primeiro momento uma vigilância muito grande. Você vai fazer isso de uma forma, às vezes, muito forçada, mas começa assim mesmo e depois vai começar a ser natural. A pessoa chegou e buzinou na traseira, me perdoa, eu estava desatento. A pessoa te cortou correndo, às vezes está com problema, às vezes está lá com uma pessoa no hospital, né? Daí você deixa passar, pode passar, vamos fazer uma prece por ela. E isso vai começando. Venceu aquele primeiro desafio, aí você vai lá no espelho, olha para você e fala assim, ô seu cara, velho, parabéns.
bate palma para você, acende uma velinha, canta os parabéns, beija você, vai lá e dá um beijo no espelho, abraça você, assim, muito bem, parabéns para você, você venceu o primeiro desafio e vai para o segundo. Agora eu vou no próximo. E deixa o mais difícil por último, que é o nosso egoísmo, que é o nosso orgulho. A gente não vai se deixar de ser egoísta e orgulhoso da noite para o dia. É vencendo esses primeiros, etapa por etapa. É assim que funciona. Quero aproveitar para uma questão aqui rapidinho aqui para responder, para a pessoa não ir embora sem dúvida, com essa dúvida, né? Qual a diferença da alma e o espírito? Nenhuma. É a mesma coisa. É só uma questão de semântica aqui, né? O que é o espírito? O espírito são os espíritos desencarnados. É aquele que não tem um corpo físico. O corpo físico já morreu e ele desencarnou. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Podemos fazer assim para ficar uma analogia, mas tudo é a mesma coisa. Nós aqui somos espíritos encarnados. Então as pessoas falam, você está com... então nós temos uma alma. Quando desencarnarmos, vamos chamar de espírito. Então é só uma questão de terminologia. Já fomos avisados ali, né? Agora deve ser 2 minutinhos, né? Mas eu não posso deixar de falar dessa pergunta aqui, né? Porque é uma pérola. Olha só que interessante. Me expliquem por que gosto tanto de meus sogros. Sogro e sogra. Né? Olha que maravilha, tá vendo, Sérgio? Você falou que isso não existia, olha aí que você vê que coisa maravilhosa. Toda vez que vou cumprimentá-los, tenho vontade de pedir bênção. Sinto como se fossem meus pais, e eu tenho meus pais. Sempre tenho que me segurar para não pedir bênção a eles. Ué, mas por quê, ué? Qual o problema? Pede. São bondosos, carinhosos e caridosos. Podia arrumar uns para mim também, é coisa boa. São muitos afetuosos com todos nós, noras e genros. Pode ser só por este motivo, ou pode ser uma ligação mais antiga de outras reencarnações. Obrigado. Obrigado você por trazer essa notícia maravilhosa para nós. Mas as duas coisas, pode ser que eles são realmente pessoas muito boas, como você descreve, tem pessoas que são simpáticas, atraem todos, e seria uma relação com todas as pessoas, mas pode ser que você tenha uma relação mais profunda com eles de outras vidas. A gente sabe que há um planejamento reencarnatório, há um planejamento do casamento, de filhos, né? Então, tirando as brincadeiras, com certeza, ou há uma relação mais profunda de outras vidas, ou eles já conquistaram você dessa vida mesmo pela própria personalidade que eles têm, né? Vamos terminar, está chegando o tempo, agradecemos a todos, né? Pela esplêndida hora aqui, reflexão que nos proporcionaram com essas perguntas, e desejamos a todos uma boa palestra, uma boa noite.